E hoje nós estamos com o Leandro Abreu, Isso. um ex-irmão da Igreja Universal, frequentava a Igreja Universal, e ele vai falar algumas coisas que acontecia lá, como que era a convivência dele com os irmãos, com os pastores da igreja, e também como que era o culto, como que eram as práticas místicas que acontecia lá, e outros assuntos pertinentes à igreja. Leandro, se apresente para o pessoal do canal. Boa tarde, Caio. Boa tarde tarde. aí a todos os amigos inscritos no Pregando as Escrituras. Meu nome é Leandro Abreu. Eu sou um ex-membro da Universal. Eu e a minha esposa desenvolvíamos, né, um trabalho evangelístico na instituição. Ela como obreira, eu como evangelista, porque eu não tinha um cargo ou título de obreiro, porque eu não queria, né? Porque eu já trabalhava muito. E o título de obreiro seria só um título, e eu já desenvolvia todo o trabalho de um obreiro. Inclusive, nós fazíamos núcleo em bairro, né? E inclusive numa comunidade, e a gente sempre levava uma palavra lá para as pessoas e convidava as pessoas a virem à igreja no domingo. Esse era mais ou menos o nosso trabalho evangelístico. E, paralelo a isso, nós tínhamos também um trabalho social dentro da Universal, e é um trabalho voltado para assistência. O que era esse trabalho? A cada 2, 3 finais de semana, nós íamos a um determinado bairro de comunidade carente para levar alguns serviços. Manicure, cabeleireiro, oculista, advogados, assistência jurídica, né? Então, nós fazíamos esse trabalho, né, de assistência, e no final alguma coisa espiritual, uma oração e o convite à igreja. E dentro desse trabalho, né, do que nós estávamos à frente, do agente da comunidade, ele tinha um cunho também, não só religioso, mas principalmente político. Então, era uma coisa até que nunca me agradou essa situação, mas tinha isso também. Então, essa é um pouco da nossa história dentro da instituição. A minha esposa jamais dentro dos bastidores, porque ela entrava onde eu não poderia entrar, então ela fazia um trabalho mais dentro ali com os mais próximo dos pastores, e a questão de a oferta que era dada, ela que estava ali à frente recebendo a oferta, levava a oferta lá para dentro da sala e fazia esse trabalho, ajudava no batismo. Então a gente estava bem ingressado assim no trabalho, vamos dizer assim, missionário dentro da instituição. Mas quanto tempo você ficou na Universal? Eu vou fazer 40 anos esse ano, Caio. Eu vim morar em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. Eu vim morar em São Paulo com 10, fazendo 11. Com 11 anos nós chegamos na instituição Universal. Com 11 anos de Com 11 idade? anos de idade. Então você tá mais de... Nós saímos da Universal, vai fazer uns 3 anos e meio. Mas quanto tempo vocês têm de Universal? Olha, Caio, eu fiquei 20... Nossa, eu achei que você ficou um pouco tempo. Não, eu fiquei quase... Vamos lá, eu cheguei com 11 e fiquei até 35 anos, 36, para sair da instituição. Ah, tá. Então já que você sabe bastante da Universal, como que funcionava a Fogueira Santa lá? Então, a Fogueira Santa, ela é o carro-chefe da instituição em arrecadação. Por que eu estou falando isso? A Fogueira Santa, eles tentam dar uma conotação para ela espiritual, mas ela não é espiritual. Mas é tão pregado e falado que eu, no início, achava que aquilo era espiritual, que Deus realmente queria o meu tudo, o meu melhor, né? Então, como é que eu posso te falar? Por exemplo, a Fogueira Santa. Primeiro eles escolhem um herói do passado, geralmente do Antigo Testamento. Vamos fazer a Fogueira Santa na fé de Abraão.
pegava-se um versículo ou uma passagem falando dos feitos de Abraão, do que Abraão fez, de que Abraão conquistou com Deus, do que Deus abençoou Abraão. E o período que antecedia a Fogueira Santa, vamos lá, a Fogueira Santa acontece 2 vezes no ano. No meio do ano, entre junho e julho, e no mês de dezembro. Então, esse período que antecedia, a igreja só falava de Abraão. Então era sempre Abraão, a mesma mensagem todos os dias, todos os dias. Então se você fosse de domingo a domingo, você ia ouvir a mesma mensagem. Então era meio que trabalhado de uma forma que não tinha para onde correr. Aí ainda gerava uma situação. Por quê? As pessoas que estavam a participar da Fogueira Santa, que ia todos os dias à igreja, por exemplo, ela ficava numa situação, numa encruzilhada. Por quê? Segunda-feira era voltado para a vida material. Terça e sexta, libertação. Quarta, domingo, Espírito Santo, que seriam as reuniões mais importantes da instituição. E na quinta-feira era a terapia do amor e no sábado tinha o jejum dos impossíveis. Então a pessoa que frequentava todos os dias, ela ouvia esse período que antecede a Fogueira Santa para a pessoa não errar e fazer o melhor dela, para ela dar o tudo. Porque assim, ó, o que fala assim, ó, pessoal, você precisa ter fé. Você tem que manifestar a fé. Não basta só dizer que crê. Essa fé precisa ser materializada. Como materializar essa fé? Se desprendendo das coisas. Eu me desprendo dos bens materiais, eu me desprendo daquilo que rouba o meu tempo. Então, você vai fazer esse sacrifício para mostrar para Deus a sua fé em prol daquilo que você quer. O que você quer? Eu quero isso, eu quero uma vida próspera. Então você tem que fazer o sacrifício. Então por eles incutirem na sua mente, ali na sua cabeça, um período de 15, 20 até 30 dias, você ouvindo sobre Abraão, que Abraão conquistou, que Abraão era rico, que Abraão sacrificou lá a Isaac, né? E então você espera o quê? Não, eu vou fazer como ele, eu quero essa bênção, ou eu quero esses benefícios dessa fé que também está sendo apresentada. Então eles pegam, juntar a fome com a vontade de comer. Eles estão te vendendo eles estão te dando o alimento, mas o alimento que eles estão te dando vai te saciar na sua necessidade. Então as pessoas se veem realmente presas e crendo que vai agradar a Deus. Por quê, Caio? A pessoa dentro da instituição universal, e eu falo por mim também, só a título, né, de informação, o povo brasileiro não é um povo que é apaixonado por leitura, certo? Isso é verdade. Então, o brasileiro, por si só, ele já não tem o hábito da leitura. Então, você consegue contar nos dedos as pessoas que têm esse hábito. Com o advento da internet, o hábito que a gente já não tinha da leitura diminuiu. Porque agora, se eu quero alguma informação, eu pergunto no Google. Google, como faz isso? Eu não vou ler para saber como faz aquilo para ter um entendimento. Eu compro um aparelho celular, eu não vejo o manual do aparelho celular. Eu vejo um tutorial de como mexer no celular. Quando você chega diante da proposta, no caso da Fogueira Santa, dizendo que é a maior campanha da igreja, e que você vai ter esses benefícios, ou seja, as promessas de Deus, que Deus deu tudo para Abraão, Jacó, Isaac e tantos outros do passado, você fala, poxa, eu estou ouvindo a palavra de Deus porque eles estão com a Bíblia na mão. E eles estão falando de Abraão. E Abraão é um personagem bíblico. Ora, esse cara não pode estar mentindo. Uhum. Então, mas o que ele está falando, ele está trazendo para a visão que ele
que ele quer e a visão que a própria direção da instituição ela exige dele, né? Na Universal, o pastor não tem liberdade para pregar o que o Espírito Santo, como eles dizem, colocou no coração dele. Existe um treinamento antes para isso? Não é um treinamento, mas é uma direção para o que se deve fazer. Então, o que acontece na igreja, na catedral, tem que acontecer na igrejinha de bairro. Então, você tem as igrejas de bairro e tem uma igreja do bairro que responde pelas outras. Quando vai se acontecer uma campanha, essa igreja passa a direção que recebeu da igreja maior. Então, a Fogueira Santa, ela vem sempre... Eu falei de Abraão, eles estão falando de Abraão, porém vai vir um estudo diretamente que vem do Edir Macedo, do bispo Edir Macedo, e é um estudo que ele tem que seguir aquilo... Estudo, quando eu falo estudo, não é estudo, mas são palavras... Orientações. Então, ele não tem liberdade. Aí, o bom pastor, né, da instituição, dentro daquilo que ele já leu, ele vai colocar ali aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é o apelo, que é o convencimento, que é fazer a pessoa dar o tudo dela. Como eu falei, se nós, brasileiros, não temos o hábito da leitura e tem alguém que está ali falando e está mostrando que Deus foi com Abraão, porque Deus prosperou Abraão, porque Abraão tirou e deu o dízimo, então assim, isso é muito incutido. Então você passa a ter naquilo uma verdade, e uma verdade bíblica. É isso que... É isso que as pessoas, quando você vai conversar com elas não entendem. Por quê? Poxa, você está falando que lá está errado, mas está na Bíblia. Não, mas espera aí, vamos pegar o contexto do que está na Bíblia. Abraão sacrificou, Deus pediu o filho dele, mas na hora Deus providenciou o sacrifício. Na Universal você dá, você provou já que você está dando, mas a Universal não devolve. Ela utiliza o sacrifício. E Abraão não. Deus provou e aprovou e deu ali os meios e o recurso para o sacrifício. E hoje não há essa necessidade. Então, a Fogueira Santa ela é uma proposta de mudança de vida. Uma mudança de vida que vai nas pessoas para que elas alcancem aquilo que ela deseja e quer, que naturalmente ela não conquistou. Seja na área profissional, área pessoal, seja por exemplo, uma pessoa sensibilizada. Eu vou dar um exemplo do que eu vi muitas vezes. Fogueira Santa está chegando. Aí a pessoa chega na instituição e fala assim, o pastor está pregando lá, olha pessoal, você que está passando por alguma situação adversa, isso e isso, esse é o melhor momento para Deus operar na sua vida. Essa pessoa chegou e ela acabou de encerrar o casamento dela. O casamento dela chegou ao fim. Acabou o casamento. Geralmente, mulheres. A maioria das vezes, mas muitos homens também, tá? Mas vamos lá. As mulheres que são mais sensibilizadas, e principalmente se ela ainda ama o marido, e o marido que deu um tchau e foi embora, ela chega fragilizada, ouve essa palavra, e ela fica em dúvida sobre, poxa, então quer dizer que se eu participar, meu marido vai voltar? Ela fica em dúvida. Acabou ali a reunião. Ela marca um atendimento ou ela vai conversar ali com os obreiros que ficam à frente, com o pastor, e ela vai pedir uma orientação. Poxa, eu vi ele falando da Fogueira Santa, eu a entendi, mas isso... Aí ela começa a fazer perguntas. Uma verdade. Ele pode não fazê-la, obreiro, pastor, tá? Porque todos são obrigados a fazer. Se você não faz, se é um obreiro e não faz, o pastor já começa a desconfiar, já põe ele no banco. Por quê? Porque ele tem que ser exemplo. Então, mas quando a gente fala de uma catedral, são muitas pessoas. Então, essa pessoa que chegou fragilizada com o fim do casamento vai pedir uma orientação para o obreiro. Mesmo que esse obreiro não faça a Fogueira Santa, ele tem que falar que a Fogueira Santa é a prova com Deus, para que se você está com alguma coisa errada, se você manifestar a fé, manifestar que a fé não é crer, é materializar a crença dando o seu tudo. E
ela já está fragilizada. Ela quer que o marido ou o casamento seja restaurado. E aí eles conseguem tirar o tudo dessa pessoa. Então quer dizer que a fogueira santa não envolve só apenas a questão de atribuir coisas materiais, envolve também a parte sentimental? Não, qualquer propósito? Qualquer propósito. Inclusive sentimental, material e espiritual. É uma barganha? É como se fosse uma barganha? Eu te dou, preciso de algo em troca. Caio, imagina uma situação. Você chega na Igreja Universal, eles te vendem que para você ser uma pessoa bem-sucedida, nas entrelinhas é isso. Eles não falam desta forma, mas nas entrelinhas é isso. Caio, para você ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo com toda a sua força. E aí você fica nessa incessante busca pelo Espírito Santo. Chegada à fogueira santa, você ainda faz o sacrifício para ter o Espírito Santo. Uhum. Então, olha esse nível de espiritualidade, de heresia, de tudo que você possa imaginar de ruim. Porque eles apelam, a pessoa chega fragilizada. A gente sabe que ninguém vai buscar Deus na felicidade. E quando você está fragilizado, você fica muito mais suscetível em pegar uma ideia que você nunca fez e aplicar para que aquilo possa dar certo. E aí a pessoa... Então, a fogueira santa é em todos os níveis. Tudo que você possa imaginar. Do material para ter um carro melhor, até mesmo receber o Espírito Santo. Isso lembra muito o tempo das indulgências. Por exemplo, você vai lá, dava um certo valor e decidia em qual ambiente do inferno ou purgatório estaria o seu ente querido. E é isso que eu tenho falado também, que parece que a igreja evangélica voltou com as indulgências. Não questão de indulgência sobre a propiciação ou expiação no inferno, não. A questão é que você tem que dar algo em troco para receber algo de volta. Sim, então, hoje em dia, nós estamos vendo por aí igrejas pregando um evangelho fácil, de uma teologia de prosperidade, que não tem como âmbito nem ênfase na salvação da pessoa, e sim enriquecê-la e ser uma pessoa bem-sucedida aqui no mundo. Tem um pastor batista que já morreu há muito tempo, você conhece, Charles Haddon Spurgeon. Sim. É conhecido como príncipe dos pregadores. Ele pregava o evangelho na catedral central, e ele pregava de uma forma tão boa que as pessoas iam para o culto para ouvir a palavra de Deus, e isso bastava. Tinha pessoas pobres que não tinham muito o que comer, mas mesmo assim elas iam para o culto porque sabiam o que elas estavam buscando. Sedentas pela palavra, isso, né? Então nós podemos chegar a uma conclusão, diante do que você está falando, que essas pessoas estão nessas igrejas porque gostam? Porque tem algo em troca? Caio, quando eu saí de lá há um pouco mais de 3 anos, quando eu entendi a graça de Deus, na minha mente limitada, eu acreditava que as pessoas eram inocentes. Tanto as pessoas como aqueles que estavam pregando. Uhum. Passado esse período de tempo, eu entendo o seguinte: o meu processo de conversão, embora eu estivesse na Igreja Universal há muitos anos, eu basicamente cresci dentro da Igreja Universal. Há muitos anos, a minha conversão se deu há quase 6 anos, vai totalizar 6 anos. E eu estava dentro da instituição universal. Por que eu te falo minha conversão de verdade? Porque eu passei a estudar as Escrituras, a ter tempo para as Escrituras e parar de receber o que vinha lá de cima para eu ter as minhas experiências. Quanto mais eu fui me aprofundando no conhecimento bíblico, mais eu descobria que aquilo que eu estava ouvindo não condizia com o que Cristo queria de mim. Né? Então, por exemplo, a fogueira santa, Jesus ele fez o sacrifício e é mencionado que ele é o último sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito para... Então, peraí, não faz sentido o sacrifício. Então, como é que eu vejo as pessoas dentro da instituição universal hoje?
Eu não estou falando aqui das pessoas, eu estou falando da instituição e ensino, que fique muito claro. São irmãos que a graça de Deus pode chegar à vida delas, mas quando as pessoas estão lá dentro há tantos anos, e não tem essa conclusão que eu tive quando passei a estudar as Escrituras, eu entendo que essa pessoa ela não está sendo enganada. Ela tem parcela, tem parte de culpa. Então a instituição no seu ensino tem 50% e ela tem os outros 50%. Ela não é vítima. Ela não é vítima. Não existe vítima. A não ser que seja uma pessoa incauta que não tenha como ler porque ela não sabe. Aí eu acredito, aí eu vou sempre crer na misericórdia de Deus. Porém, a pessoa que consegue ter a leitura, eu não vejo ela como inocente. Então, aquela dúvida que aquele princípio de quando eu saí de lá achando que tinha bispos, pastores e membros e obreiros que pudessem ser inocentes, eu falei, não, peraí, não tem inocente. Porque ele está usando a palavra de Deus para angariar, para ludibriar, para trazer benefícios para a instituição. Esse cara não pode ser inocente, porque o mesmo discurso que ele pega no Antigo Testamento para dar base para sacrifício e para votos, ele despreza o Cristo da cruz. Ele não olha para o que os apóstolos fizeram, a igreja que reunia, que as pessoas que tinham dava para ser dividido entre as pessoas. Então ele tem isso também na Bíblia dele, mas ele não faz questão. Então ele sabe que está lá, mas a boa vida, assim, você tem os bispos, pastores e obreiros. Obreiros trabalham de graça, a não ser que ele esteja contratado para a igreja para desempenhar algum papel. O pastor, dependendo da igreja que ele está à frente, ou a catedral, ele tem um bom salário, ele tem uma vida confortável. Ele dirige carro de 300 Quanto mil ganha reais. um pastor da Universal? Olha, um pastor hoje que está numa igrejinha pequena, ele ganha 4 mil reais. Um bispo chega a ganhar 30 mil reais e ainda tem comissão na venda de jornais. Então, comissão é vendas? Então, a igreja ela nunca vai admitir que o jornal, o bispo ou o pastor recebe uma comissão pelo número de jornais. Por quê? Pessoal, olha, agora é hora da oferta. Você vai dar oferta de, sei lá, 10 reais. O jornal custa 1. Se você quiser levar 1 e deixar 9 para a gente evangelizar, ou se você quiser levar os 10, então você pode levar. Aparentemente parece ser algo espiritual. Vou levar 10 jornais e vou distribuir, vou entregar e pronto, estou fazendo o trabalho evangelístico missionário. Ou a maioria das vezes, as pessoas não levavam. Então, se pagava o jornal ficava lá. E a gente sabe que o bispo ele tem um percentual. Então, se você me perguntar qual que é o percentual, eu não sei, mas ele tem uma comissão. Foi distribuídos 10 mil jornais aqui ao longo dessa semana. Ele tem, sei lá, 5, 10% do valor que entrou só para o jornal. Por quê? A oferta do jornal fica numa sacola diferente da oferta, assim como a sacola do dízimo, para fazer a contabilidade correta. Então existe uma estratégia, tudo certinho por trás. Não é nada tipo assim, hoje vou decidir distribuir certo produto e talvez eu ganhe algo nisso. Não, é algo que já é planejado antes. Planejado, exatamente. Então, eles fazem essas divisões. Fora isso, saído de lá, né? Por exemplo, fora o jornal, os livros, CDs que são vendidos, DVDs da inauguração da igreja. Hoje, com o templo de Salomão, camisas com o templo de Salomão, caneca do templo de Salomão, tudo candelabro, arca da aliança, ou seja, a hora da oferta na Universal, para incentivar mais o dar, então o discurso você não está comprando o jornal, você não está comprando a camiseta, você está dando uma oferta e está recebendo um presente. Então, você vai lá com 100 reais e pega uma camisa, a camisa vale 10 reais. A igreja está tendo... Você está entendendo? Entendi. Então, ele é uma forma de dar um mimo
para quem está na instituição. E com isso eles fazem com tudo. Então hoje a questão da oferta na instituição, ela deixa, na verdade, é que saído de lá, eu dou risada assim, porque eu me recordo de tantas coisas. E eu tinha na minha cabeça inocente que a igreja se perdeu em algum momento. Hoje, eu creio que a igreja nunca foi saudável. A igreja não, a instituição universal. Ela nunca foi saudável, ela começou errada. Então, eu não vejo nada como espiritual, mas sim tudo que eles fazem como comercial. Porque você coloca diante ali o altar. Você falou da fogueira santa. Fogueira santa, altar. Pessoal, esse altar aqui é santo. Se você fizer qualquer coisa de errado, toma cuidado, porque você está fazendo diretamente com Deus. Então esse altar aqui não erra não. E aí, desculpa até voltar na fogueira santa, porque vai vindo as lembranças. E eu me recordo de uma senhora que foi dar um testemunho de 2 filhos que ela tinha. Minha esposa está aqui na sala, ela vai lembrar, eu vou contar, ela vai lembrar. O filho dela havia sido preso, veio a fogueira santa, ao invés dela fazer o sacrifício, ela pagou para o advogado para tirar o filho dela. O filho dela saiu da cadeia e mataram o filho dela. Eles pegaram o testemunho dela e falou que ela tinha preferido o filho a honrar a Deus, a sacrificar para Deus. Que coisa, hein? E você imagina as pessoas ouvindo isso e achando que esse Deus pode te punir desta forma. Segundo as obras. Você está entendendo? Então, esse é o mal. Esse é o mal que ela faz. E tantas outras coisas. Só entrando em detalhe, existem pessoas salvas na Igreja Universal? Membros, pastores, obreiros? Caio, como eu falei, eu acredito numa obra redentora de Cristo. Eu acredito que existem pessoas que são inocentes, mas dentro de uma linha. Eu não acredito, se você me perguntar assim, existe algum bispo e pastor salvo na Universal? A gente está falando de salvação. Você me fez uma pergunta, eu vou te responder para que seja muito claro para as pessoas aqui do Pregando as Escrituras. Eu não acredito. Por que, Leandro, você não acredita? Primeiro, aí eu vou voltar, que o pastor da Universal, ele não tem liberdade para pregar o evangelho. Ele segue aquilo que ele é orientado a fazer. Se ele conhece a verdade e sonega a verdade, lá em Tiago fala, se ele conhece a verdade e sonega a verdade, ora, ele não pode ser salvo, porque ele está prejudicando outras pessoas pregando o que é errado. Então, para essa pessoa que tem acesso à leitura, que tem acesso, a palavra não é acesso, mas que tem o conhecimento da leitura e está lá dentro, eu não acredito na salvação. Acredito em corações quebrantados, corações contritos, corações que fazem o bem para o próximo sem esperar nada em troca, e ela está cumprindo, amar a Deus e o próximo. Se eu amo, como é que eu posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Então, se ela ama o próximo, se ela faz pelo próximo aquilo que ela gostaria que Deus fizesse a ela, mas sem esperar nada em troca, quem sou eu para falar que essa pessoa não é salva? Então eu vou apelar e crer na misericórdia e graça do nosso Senhor. Mas para a pessoa que tem o conhecimento, que tem estudo, que não faz, eu acho pouco provável. E aí eu posso dar o exemplo de pessoas que saem da instituição e voltam a comer lavagem. Entendi. Essa é a... O Marcos Granconato, engraçado, um rapaz chegou para ele e falou assim, ô pastor, eu posso frequentar a sua igreja e a Igreja Universal? Ele falou assim, não, porque se você frequentar a minha igreja universal, eu vou falar que você tá em feitiçaria na Universal, então você não pode. Já falando dentro desse contexto, referente a objetos ungidos, qual é
a verdadeira intenção quando nós estamos falando sobre objetos ungidos na Igreja Universal? Qual que é a intenção dos pastores quando, por exemplo, eles colocam uma água ali e começam a orar por aquela água e as pessoas que estão assistindo na TV também têm que fazer o mesmo? Ou, por exemplo, compra esse objeto com uma oferta e você será abençoado. Mas qual é a intenção verdadeira desses pastores ao vender objetos ungidos? Vamos lá. Primeiro que isso já não é uma prática tão somente da Universal. Tem outras igrejas também Sim, que fazem. Eu costumo dizer o seguinte. As igrejas da televisão, as igrejas do horário nobre da televisão, elas têm essa expertise de atrair. É como se fosse o sistema se reinventa. Então eu preciso sempre mudar. Quando se colocou a utilização de objetos mistificados ou ungidos na instituição, eu posso falar o seguinte. Talvez a intenção não fosse atribuir àquele objeto algum poder, certo? Só que a gente está falando de um povo, vamos falar, o povo brasileiro, que é um povo completamente sincretista, que é quando você fala hoje dos cristãos e cristãos evangélicos, a gente está falando de ex-católicos, porque nós temos uma colonização toda que foi... Fomos doutrinados pelo catolicismo, né? Exatamente. Então, o que eu deixei de fazer no catolicismo? Aparentemente, eu deixei de cultuar imagens, porque não, é Jesus. Aí eu vou para a igreja evangélica. E aí eu chego na Universal. Aí você pega essa pessoa que veio dessa cultura, né, de imagem, e aí o católico. Aí você pega um espírita candomblessista ou algum da magia negra ou essas coisas. Eu não tenho muito conhecimento, mas vamos lá. Essa pessoa servia... Mas você estava na Universal, não tem conhecimento? Pois é. É que eu vou fazer exato... o conhecimento que eu tenho deles é o que eu vou falar da feitiçaria da Universal. Mas vamos lá. Esse cara, ele deixou de ser pai de santo. Ele deixou de servir ali as imagens, de fazer todos os trabalhos e chega na Universal. Aí a Universal me inventa o banho do descarrego. O banho do descarrego é simplesmente uma água com arruda, com óleo, com sal, que fica sendo consagrada no santo altar durante um período de tempo, dias e mês, porque quanto mais tempo aquele azeite, aquela água ficar em cima do altar, recebendo a oração dos bispos, dos pastores, dos obreiros, da igreja, mais poder, quando aquela água bater em mim, a fé vai determinar que tudo de ruim saia. E essas pessoas que chegaram, elas simplesmente trocam. Então elas não têm dificuldade em deixar a atribuição do santo para a água. E tampouco a questão do pai de santo por exemplo, a passar por um vale de sal. Porque isso é comum para ele. Só que agora deixa de ser magia negra para ser magia branca. Ou seja, a boa cumba. Deixou de ser macumba para virar boa cumba. Só que agora é em nome de Jesus. Então, para mim é muito fácil. Eu vou, caramba, não mudei, eu só mudei, só que deixei de ser o negro pro branco e agora eu estou servindo a Deus. Então, esses elementos que foram inseridos dentro da instituição, era para trazer essas pessoas. Porque essas pessoas que vêm com esse pensamento, você está entendendo? Uhum. Simplesmente Deus não seria suficiente. Eu preciso trazer essa pessoa. Como? Eu vou apelar para a crendice dela, para coisa popular. Então, você não pode vencê-los, se junte com eles. A estratégia inicial era esta. Hoje, as coisas fazem parte do culto. Então, quando se inseriu, tanto é que o discurso, eu vou fazer 40 anos, então eu vou falar desde a primeira vez que eu ouvi isso. Pessoal,
Olha, deixa eu só fechar aqui a garrafa para não derramar. Essa água não é nada, tá, gente? A gente está usando ela como ponto de contato para manifestar a fé. Ela não vai fazer nada. Mas quando você chegar em casa, joga na comida dele. Joga na água, joga nele, faz qualquer coisa, usa a sua fé, porque o cidadão que dá problema não vai dar mais problema. Então, quem tá doente vai ser curado. Entende? Então, ó, essa água não pode fazer nada. Mas pela fé, joga. Há uma incoerência. Sim. Só que há essa incoerência da pregação deles. Só que quem tá ouvindo tem uma necessidade. E pode não funcionar. Mas Aquela coisa rápida, né? Que é coisa rápida, né? o fast food. É. É mais ou menos assim. Pode não funcionar. Mas se eu jogar água e o meu marido voltar pra casa? Se eu jogar água e a minha mãe, sei lá, alguém for curado de câncer? Então eu acabo apelando pra sorte. Não é mais fé, é sorte. Então eles colocam esses elementos. Não é? Você falou da água. Então vamos lá, o banho do descarrego, vale do sal. Tem um manto que um número X de obreiros seguram, tipo um manto vermelho. Ah, eu já vi. Pois é, já então vi. vamos lá. Imagina o seguinte: você chega no culto, lá na instituição, na terça e na sexta, que é para a libertação. Olha, gente, olha, eu olho para minha vida hoje e falo, não acredito que eu me deixei enganar tanto. Mas vamos lá, com respeito aos irmãos de lá. Alguém falaria que não são irmãos, mas eu tenho consideração, né? Eu já vi algumas pessoas falando, em consideração e respeito aos irmãos de lá. Você chega na igreja na terça e na sexta, que é a libertação. A libertação ela vai acontecer mediante um ritual. Qual que é esse ritual? Um ritual de libertação. Lembra do pai de santo que chegou, se converteu na Universal? Hoje ele continua pai de santo usando branco e vai dar atendimento. Qual que é o atendimento que este pai de santo hoje na Universal, sendo obreiro, porque ele entra como membro, passa a ser evangelista, vai crescendo e chega a obreiro. Obreiro é aquele que faz a imposição de mãos na instituição, que faz orações, que faz visitas na casa quando é solicitado, porque alguns pastores, as estrelas não podem ir, manda o pastor mais novo acompanhado de um obreiro. Esse pai de santo, que agora é obreiro, ele chegou numa instituição que vende todo esse sincretismo, de todos os elementos. Aí a água, é o vale do sal, é o manto vermelho. Eu vou falar uma coisa aqui, e pessoal aqui que está vendo agora, não sei nem quantas pessoas estão vendo, mas vamos lá. Eu frequentava a Universal da João Dias. Avenida João Dias, 1800 e Santo Amaro. Era o chamado da televisão. Era o chamado das rádios. Foi a primeira catedral do Brasil da Igreja Universal. Primeira catedral. Nessa Universal da João Dias, num dia, chegando lá, como eu falei, a gente não sabia, estava descobrindo, e aí as coisas foram, ficando mais claras. Chegando lá, ia começar uma campanha de libertação que eles colocaram um canhão de luz em cima do altar, que em determinado momento do culto as luzes seriam apagadas e esse canhão de luz iria passando pela igreja. E aonde essa luz chegasse, a luz de Deus, o Espírito Santo, o diabo não ia aguentar e ia gritar. Ou seja, era sugestionado a manifestação até mesmo do diabo. O diabo não estava lá porque Deus estava, mas o diabo estava lá porque ele era convidado a estar. É que chama também a atenção, né? Entende? Então, a palavra... eu não vou ficar aqui citando escrituras, mas vamos lá. A palavra de Deus nos manda, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A verdade da palavra de Deus, dos evangelhos. E eu chego na igreja, a libertação...
implica de eu participar de um momento sincrético com um canhão de luz, que a minha fé em Cristo, aquela luz batendo em mim, o diabo vai sair. Ué, não faz sentido hoje, tá? Mas, para quem chega, aí você tem que lembrar quem são os membros dessa igreja e de onde eles saíram. Então, é o ex-católico, é o ex-macumbeiro, é o ex-espírita. E quando ele chega lá, tem todo esse ambiente crente ou evangélico, ou seja, ele trocou os elementos, mas é a mesma crendice. Ele não lê, por isso que eu te falo. Então, quando você me faz uma pergunta, eu te respondo e tenho que voltar. É o mesmo cara que faz a fogueira santa. Porque se ele for ler as escrituras, ele não faz. Se ele for olhar tudo isso que é apresentado, ele não faz. Então, por exemplo, você pega o Vale do Sal, o banho do descarrego, o lenço, não, como é que eu falei? O negócio vermelho? Manto. O manto vermelho. Por exemplo, a rosa ungida. Leva essa rosa para sua casa. Essa rosa vai ficar na sua casa 7 dias. Não pode colocar na água. Você vai deixar no ambiente que você acha mais carregado. Você vai trazer essa rosa para a igreja daqui 7 dias. E se não trouxer, você vai ter problema. Porque o mal tá tudo nela. E o mal vai ficar na sua casa. As pessoas na Universal têm mais informação do diabo do que de Deus. Então eu fico com medo do diabo. Eu levo a rosa para a igreja. E se eu não levo, eu dou um jeito de mandar a rosa chegar na igreja. Mas a rosa tem que sair da minha casa. Aí é a rosa ungida, é o pão que mofa. Ou seja, você pega um pedaço de pão, deixa debaixo da sua cama por 7 dias e aí o pão volta mofado. Tá vendo como estava carregada na sua casa o ambiente? Olha só. Todo esse sincretismo. Então você vai alimentando e fomentando o desejo de umas pessoas de saciarem o desejo dela de mudança. Elas não aguentam mais. Elas não aguentam mais. Qual que é o convite que é feito nas mídias com testemunhos desenhados? Inclusive, eu tive um testemunho desenhado, floreado, mas vai mais para frente. Então, você que está sofrendo, pare de sofrer. Vem, faz um desafio para você. Sua vida vai mudar. E aí você chega lá, você já tem enraizado em você toda a bagagem de cultura do brasileiro. E se você vem das religiões afro, você está mais suscetível a ser ludibriado e enganado e a fazer aquilo que eles estão te convidando a fazer. Então, minha opinião com os elementos, ou com esses objetos, é que eles iniciaram como marketing. Hoje não é mais marketing e faz parte do culto. Então, eu levo o pão para casa, eu levo a rosa para casa, eu levo a arca da aliança para minha casa, que simboliza a presença de Deus. E então, você vai inserindo muitas coisas, muitas coisas. Você pega o suco de uva, representando o sangue do cordeiro, e tem que fazer aquela ordenança que Deus deu lá ao povo no Egito, de ungir os umbrais da porta com sangue. E aí eles fazem exatamente os mesmos rituais. Entende? E as pessoas acham que estão protegidas por conta de tudo isso que elas fazem, da obediência. Ou seja, pessoal, quer ser bem-sucedido, quer ter uma fé sólida, seja obediente à palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não existe, e existe toda esses elementos que são colocados, e a pessoa acaba não é inocente, se deixando enganar. Por quê? É como eu falei, 50% para cada um. Referente à teologia que é praticada na Igreja Universal, podemos afirmar que a prioridade dessa instituição religiosa é a teologia da prosperidade? Ou você crê que ainda existe um pouco de fermento aprofundado, por exemplo, nos ensinos das Escrituras? Será que existe alguma coisa referente a isso? Quando eu saí, eu te responderia sim, que tem. Hoje, fora de lá, e aprendendo e crescendo em conhecimento da palavra de Deus, como eu falei, tudo que eles fazem, Caio, eles precisam dar um ar de espiritualidade.
Uhum. Embora a pergunta que você tenha feito seja realmente isso, a base principal, a vida próspera, nas entrelinhas eles não dizem que não. Uhum. Então, Jesus nessa instituição, Jesus é plano de fundo, ou pano de fundo. Então, o nome de Jesus está lá. Tudo que eu faço daqui para frente, ó, pessoal, Jesus, hein? Só que Jesus é só plano de fundo. Então, não é uma igreja que prega sobre arrependimento e pecado. Ela dá muito mais ênfase à questão material. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acredito. Eu acredito que eles prezem muito mais pela questão material do que espiritual. E o que tem de espiritual não é saudável. Então são falsas conversões. Nossa, eu vou ser crucificado por falar isso. Mas são falsas conversões. Porque se você de fato e de verdade se converte, você não consegue compactuar com aquilo. É Uhum. um circo. É como os romanos faziam. Então vamos colocar o povo para se degladiar com o leão, a galera agitada, não, vamos lá, vamos torcer pro leão, vamos torcer pro cara. Uhum. Então assim, é isso aqui. As pessoas querem então eu não acredito. Referente a o R.R. Soares tem uma teologia muito idêntica com a Igreja Universal. Tem a questão do dízimo, que a gente comentou antes do podcast. Sim, A Igreja Universal prega que você tem que, para você ser salvo, você tem que dar o dízimo? ela não só prega, como é o carro-chefe deles. Ser salvo na Universal é ser dizimista. Tá? Eu vou dizer para você o seguinte. O período que antecedeu a minha saída da Universal foi o ano mais difícil da minha vida, não só na questão física das coisas que estavam acontecendo, mas também espiritual, porque eu não tinha vontade de subir para a igreja. Por quê? Como nós fazíamos um trabalho no bairro de núcleo e convidava as pessoas a irem no domingo na instituição, então eu chegava com essas pessoas, passava o relatório. Olha, quantas almas hoje? 20, 15, 30. Isso no início eu ficava feliz. Pô, 30 pessoas eu tô trazendo para a igreja. Só que quando a graça chegou na minha vida, ficou mais difícil. Então eu meio que não fazia muito para trazer. Mas eu já falava, olha, tem uma igreja perto da sua casa? Fica por aqui. Busque a Deus. E eu sempre mudava aquilo que eu era orientado a fazer para falar do evangelho. Então, essa questão, eu falava do amor de Jesus, falava sobre o plano de salvação de Cristo, porque eu não sabia se essas pessoas que eu estava falando iriam sair dali da comunidade e ter uma vida de qualidade. Eu não tinha garantia para elas de falar, sua vida vai mudar. Eu não podia falar isso. Uhum. Começando a conhecer as escrituras. Na Universal, não. Sua vida vai mudar. Sua vida tem que mudar. Se você obedecer. Obedecer é fazer as coisas que eles orientavam. Então eu levava essa pessoa para a igreja no domingo. E aí começava a reunião. Já começa aí. A Universal, como é que eu posso dizer? A minha esposa me mostrou um negócio aqui, desculpa aí, pessoal, eu me fugi a linha de raciocínio. Mas eu ia chegar nisso, viu? A questão. Então eu fazia o trabalho, chegava na igreja, e na Universal eles não chamam de culto, chamam de reunião. Então eu trazia essa pessoa do bairro para o domingo na igreja. O que acontece? Todos os dias na Universal vai falar do dízimo. A ênfase no dízimo vem primeiro do que o nome de Jesus. Então, o dízimo na Universal é obrigatório para ser salvo. Não tem como você ser salvo e não dar o dízimo. Ou dá ou desce, né? Ou dá ou desce, exatamente. Sim ou não? Então, ou dá ou desce.
Ou você é salvo dando o dízimo, ou não. Não tem como você ser salvo se não der o dízimo. Aí eu trouxe essa pessoa, era o culto. Eu estou falando culto porque eu já estou acostumado com a palavra culto. A reunião do domingo era a mais longa da semana, porque ela abrangia muito mais coisas. Lembrando que eu estou falando de uma catedral, tá? Mas as igrejinhas de bairro não são diferentes. Essa pessoa chegava lá numa reunião de 1h30, 1h40, 40 minutos era falado de dízimo. 30 minutos era só sobre oferta. 20 minutos era sobre o propósito para levar a oferta. E os 15 minutos finais vinha a busca pelo Espírito Santo e vinha alguma palavrinha para você meditar. É o culto da Universal. Ou seja, assim como a fogueira santa ela é pregada de uma forma para se espiritualizar ela, o dízimo, ele, na verdade, lá deveria ser no lugar de um nome de Jesus Cristo, que tem sempre nos altares da Universal, tinha que estar escrito obrigatório dízimo. Porque Jesus é menos falado do que o dízimo. E eles vão se utilizar de Malaquias 3:10. Sempre Malaquias 3:10. Para poder falar, ó, se você não dá dízimo, você está roubando a Deus. O ladrão vai... Então, você não é salvo. Aquele velho clichê. Exatamente. Assim como o R.R. Soares. R.R. Você viu que é R.R. Soares. R.R. Soares. Até errei o nome dele. Edir Macedo. Eles falam que quem não der dízimo não é salvo. Então, isso também parte de uma heresia. Então, hoje eu creio, é diferente. Eu tenho minha relação com o dízimo, minha visão sobre dízimo. E eu não sei se a gente vai entrar por isso, que senão vai, né? Mas fique à vontade. Eu creio que você está por dentro do que... Eu não acompanho muito essas notícias, eu acabo vendo em portais da internet, assuntos que envolvem o meio cristão. A Andressa, que se eu não me engano era... Eu não sei o que ela era, modelo? Modelo. Era modelo. Ela entrou na Universal, houve uma confusão lá interna e acabou saindo. E parece que agora ela está processando a Universal para ter o dinheiro de volta de tudo que ela deu para a Universal. Você crê que o que aconteceu com essa Andressa já aconteceu com muitas pessoas? Olha, não só acontece, como vai acontecer. Vamos falar um pouco da Andressa. Pessoalmente, nunca a conheci, tá? Porém, dentro da Universal ainda, a conversão dela se deu, embora eu estivesse na Universal há muitos anos, a minha conversão de fato e verdade se deu, aí vai fazer 6 anos. E tinha acabado de haver essa conversão da Andressa Urach. Na Universal, eu vou falar da Andressa, tá? Mas na Universal, quando você fala bem, quando você se veste bem, um pouco melhor, não tem uma aparência tão paupérrima que não tenha nada, você logo é convidado a testemunhar, seja na igreja, seja para a televisão. Quando a Andressa ela chega na instituição, a gente está falando de uma pessoa pública. Sim. E o que a igreja ou a instituição universal ela quer? Ela quer sempre melhorar a imagem dela. Então, o que eu faço? Eu vou usar ela como garota propaganda. Então, com isso, eu vou angariar artista e muito mais pessoas. O que eu acredito da Andressa Urach? Hoje, eu vi recentemente um vídeo dela e tal. Eu até falei alguma coisa sobre, mas vamos lá. A conversão dela, assim como a conversão de centenas de milhares de milhões de pessoas na Universal, só para mim não perder a linha de raciocínio, centenas de milhares de milhões, ele baseia a conversão dele, o cristianismo dele, a espiritualidade dele
dentro daquilo que ele faz. Eu não estou nem falando de salvação por obras. Não tô falando, esquece a salvação. Estou falando de se nós pudéssemos medir a espiritualidade. Então vamos lá. Eu dou o dízimo, dou oferta, faço fogueira santa, como ela está pedindo agora o dinheiro de volta. Dou testemunho na igreja. Saio para evangelizar com os grupos da igreja. Faço uma série de coisas. Lembra que eu falei da falsa conversão? Sim. Ela, dentro da instituição, ela começou a ser muito explorada. A estar em muitos estados e principalmente dentro de grandes catedrais para divulgar o seu livro, a sua conversão e convencer quem estava ali. Então nós temos uma mensageira que aqui vai nos ajudar a crescer. E o crescer aqui é crescer e crescer em quantidade. Aí eu vou dizer mais ou menos o que eu acho que aconteceu. Diferentemente de mim e da minha esposa, que quando nós saímos desejosos de conhecer a Deus. Ela estava dentro da instituição, achando que conhecia a Deus, se sentiu usada por aquilo que ela fazia, de tudo que ela dava, e muito provavelmente ela viu alguma coisa errada. Ela comunicou o desligamento dela. Quando ela comunicou o desligamento dela, ela fez um pequeno vídeo no Instagram dela. Eu vi esse vídeo. E eu falei para minha esposa o seguinte: estou muito feliz, porque eu acreditava na conversão dela. Porque ia coincidir com o mesmo período de tempo e tal. E talvez ela tenha descoberto e tal. Legal. Minha esposa falou assim: poxa, tomara. A gente torce para as pessoas saírem, não para se perder, né? Mas para de fato e de verdade levar o reino de Deus, acrescentar no reino de Deus. E aí, para minha surpresa, ela começou a fazer publicações, ou seja, as produções dela começou a ser produções que, se você for avaliar a vida de um cristão, não faz sentido. Porque escandaliza o evangelho. Em Coríntios está falando, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as produções, os feitos dela, começou a ser igual ao que era antes. A exposição, entende? Então, a questão da sexualidade. Então, para as pessoas que provavelmente, né, vão me criticar e vai falar que eu estou julgando, eu digo o seguinte: a palavra de Deus, eu não vou... É muito simples. Deus manda nós amarmos a Deus sobre... o primeiro mandamento é amar a Deus e depois o próximo. As produções da Andressa hoje, ela não pode dizer que me ama e nem ama você, Caio. Por quê, Caio? Porque a produção dela, as fotos que ela coloca na rede social dela, são fotos sensuais, seminua. E a gente, quando vê algo desse tipo, a gente não pensa em cenoura, em batata. A gente mexe com a mente do homem. Ora, eu não estou amando o meu próximo. Então, para você que vai me criticar, eu estou falando de produções. As produções dela mostram que a conversão dela é tão pirata quanto o ensino da Universal. É aquela coisa que Jesus fala que você vai conhecer os frutos ali. Por exemplo, como que a gente conhece que uma pessoa se converteu inteiramente? Pelos seus frutos. Sim. Por exemplo, se a pessoa se converteu, automaticamente ela tem que abandonar os seus pecados, voltar-se para Deus e praticar aquilo que o Evangelho nos ensina, que é o quê? O bom testemunho. Sim. Como que uma pessoa, tá? Não estou julgando ela. É por isso que eu falei. Mas nós estamos falando sobre um assunto abertamente e colocando em pauta algumas coisas. Sim. Eu não consigo ver uma pessoa cristã desfilando seminua como Miss Bumbum. Sim.
Eu Concordo. não consigo conciliar o evangelho de Cristo, que tem renúncia, cruz, martírio, com pessoas que estão amando os prazeres do mundo e diz que é convertida. Eu acho que a conversão é algo que aos poucos vai funcionando. Como que nós conhecemos que uma pessoa é convertida? Pelos seus frutos. Não adianta você sair da Igreja Universal, sair por aí, criticá-la durante Exatamente. toda a sua vida e você não mudar. Então tem que ter uma transformação, e eu concordo com o que você disse. Eu não acompanho as redes sociais dela, mas pelo visto você já tem um pouquinho mais de. Você entende um pouco mais. Então dá para identificar quando uma pessoa nasceu de novo ou não. Assim, na minha interpretação, Leandro, na minha interpretação, eu entendo que a Universal, as pessoas que estão ali, saem dali de uma forma melhor. Como assim? Eles sabem o que é errado, e agora que Cristo mostrou a eles um novo entendimento sobre o Evangelho, eles vão começar uma nova vida a partir dessa ideia, que foi o que aconteceu com você e com a sua esposa. Sim. Graças a Deus vocês saíram dessa seita, né? Não é igreja, é uma seita. Sim. Então, eu creio exatamente no que você disse. Como que nós sabemos que uma pessoa nasceu de novo e ela é convertida? Pelos frutos. Se uma pessoa nasceu de novo e vive publicando fotos seminuas em suas redes sociais, então algo de errado existe. Exatamente. E a questão do escandalizar. Então, imagina uma mulher bonita, seja ela qual for, que se converte ao cristianismo, mas trabalha com divulgação, divulga o corpo e usa roupas seminuas. Não, mas é o meu trabalho. Mas espera aí. Você tem que escolher. Jesus, quando ele falou, não falou que seria fácil. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então, hoje, o que eu vejo? Você vê o padrão de conversão, principalmente dessas pessoas midiáticas. Não me espantaria, por exemplo, a Andressa aparecer. Ela está divulgando muito essa questão do Miss Bumbum. Hoje redes sociais mostram. Eu a tenho, ou eu a sigo no Instagram, porque na época que eu estava na igreja. Eu simplesmente não excluí ninguém. As pessoas foram me excluindo. Mas a gente vai vendo a produção delas. E a gente consegue fazer essa avaliação e não julgamento. Pelo contrário, eu torço para que ela de verdade encontre com Cristo. Que passe por essa conversão de verdade, de renunciar. Porque eu falei alguma coisa sobre ela dizendo o seguinte: como eu posso falar que só quem pode me julgar é Deus ou Jesus? Porque ela fala, palavras dela, não são palavras minhas. Então, palavras dela, só quem pode me julgar é Deus, e você, ô crente religioso, você deveria amar e não julgar. Só que eu estou vendo as produções dela, as produções iguais antes da conversão. Ela usou o discurso de amor. Se ela me ama, se ela ama você, se ela ama todo mundo em Cristo, como eu posso despertar a lascívia no irmão, a promiscuidade no irmão? Então, gente, não é uma questão de julgamento, é uma questão de enxergar a produção, se é uma produção fruto da graça e misericórdia de Deus, ou então fruto das minhas obras. Então você falou, as pessoas entram e aparentemente saem melhores. Claro, ela chega num lugar que usa a palavra de Deus para benefício próprio, no caso, benefício da instituição. Eu entendo, porque assim, não é que eles não falam de pecado, eles falam, mas não com a ênfase que deve ser no Cristo e na cruz de Cristo. Então, como eu falei, Jesus é pano de fundo, você não pode beber, porque beber é do diabo. Tudo é diabo. Então, o vício é o diabo. A promiscuidade, a traição é o diabo. Tudo é diabo, 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 diabo. Então, é muito mais fácil eu culpar aquele que já está condenado do que eu assumir a minha condição. E quando eu olho para mim, Leandro, eu olho para mim e falo, cara, eu preciso melhorar. Qual que é o parâmetro para eu ser uma pessoa melhor? É o Caio, que é cristão? É o pastor da igreja, que é cristão? É a Miss que Cristo usou comigo? Eu preciso perdoar igual.
Ah, mas fulano não merece o perdão. É verdade, você tem o direito de não perdoar, mas você se recolhe a esse direito porque você ama Cristo e fala: eu não te julgo, eu não te condeno, mas a sua forma de viver está errada e eu falo isso em amor. Não é para criticar, mostrou o que ela é e a essência dela. Eu luto contra os meus fantasmas. Eu luto contra o meu passado. Eu luto contra os pensamentos que me vêm à cabeça. E para isso a graça de Cristo me é suficiente. Uhum. Porque quando eu vejo que eu não vou conseguir, eu falo: Senhor, tá difícil. Tá difícil. Mas o Senhor venceu. Então deixa eu olhar para o Senhor e me dar força para continuar. E assim a gente vai caminhando. Então, sempre eu vejo essas pessoas do, a pergunta lá atrás que você me fez, se eu acredito que tenha salvo pastor, bispo, obreiro, membros, sim, eu acredito. Acredito dentro daquilo que eu te falei. Da pessoa que é incauta, que usa, que ama o próximo sem interesse. O que a gente vive no mundo egoísta. O que dificilmente existe, mas tem. Às vezes, pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus conseguem mostrar um coração cristão e aquele que é crente, ele não demonstra amor nenhum, misericórdia nenhuma, não ajuda ninguém. Então, eu tenho dinheiro não é para o meu bel prazer. Eu tenho dinheiro e Deus me permitiu ter para que eu use esse dinheiro para o reino dele. Senhor, como o Senhor quer que eu use esse dinheiro? Não é sair dando para todo mundo porque você vai sentir falta. Mas, Senhor, me mostra como eu posso ajudar, como eu posso ser, como eu posso refletir o Senhor. É isso. O nosso exemplo deve sempre ser Cristo. E Aham. é assim que eu vejo o Andrés. Você falou sobre a questão de julgar. O Paul David Washer, o Paul Washer que é conhecido, se não me engano, perguntaram pra ele sobre a questão de julgar. Falaram assim: só Deus pode me julgar. Ele disse: mas isso não te assusta? Exatamente. Tipo assim, a igreja não pode julgar os irmãos que estão na igreja. Mas peraí, então quer dizer que os ímpios podem? Você já viu um julgamento de um ímpio? Ele vai denegrir sua imagem até você ficar sem graça. A igreja não julga em certos momentos, ela exorta. O que é exorta? É falar: ó, tá errado, tá errado, tá errado, e a Bíblia mostra. O julgamento errado é quando você está julgando uma pessoa e você está praticando a mesma coisa que ela. Está sendo uma pessoa hipócrita. Exatamente. Como diz a Bíblia, fariseus hipócritas, Exatamente. sepulcros caiados, que, por fora são lindos, mármores, pérolas, mas por dentro só São coisas ruins. É. Então, eu sempre falo aqui no canal: gente, saibam separar o que é julgar e exortar. Não confundam as coisas. Mas, Leandro, isso, eu acho que esse é o grande problema de muitas pessoas que se intitulam evangélicas. Não estudam a interpretação de cada significado. Por exemplo, eu acho que isso nunca aconteceu com você na Igreja Universal. Alguém já te ensinou sobre os atributos de Deus na Igreja Universal? Vou até chegar perto daqui. Eu conheço todos, eu não vou falar. Qual que é o diferente, como é que é uma palavra assim, para atributo uma coisa ruim? O que a gente fala de uma coisa ruim que não seja atributo? Eu entendi o que você quer falar, mas Tá. não lembro a palavra. Eu sei do diabo, de Deus não. Ah, tá. Hoje eu sei dos atributos de Deus. Hoje eu falo dos atributos de Deus. E dentre os atributos de Deus está a justiça. De saber ser justo. Não a justiça do Leandro, mas a justiça que Deus usou comigo, que é de misericórdia, de eu aplicar naquela pessoa que está fazendo algo de errado. Eu não vou ser conivente com o erro dela, vou exortá-la como você mesmo falou, mas usando não a justiça nossa, mas a justiça de Deus, porque eu trago ela para poder ajudar. E falo: você caiu? Levanta, vamos continuar, amigo. Porque amanhã pode ser eu caindo. A gente não está indiferente às quedas, mas a gente pode reagir nas quedas. E a forma que eu reajo quando eu caio vai demonstrar realmente a minha conversão e em quem eu creio. Caio, eu tive problemas na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais escravo do pecado, mas continuo pecador. A minha esposa não sabe dos pensamentos que eu luto, dos desejos que me vêm à mente, ao meu coração, que eu não deixo, na verdade vem à mente, mas eu não deixo chegar no meu coração. E eu peço a Deus misericórdia. Senhor, eu sou essa sujeira aí. Então, se eu aplicar a minha justiça,
e aponto o caminho para ela, que é a cruz. E ali, esse deve ser, ou deveria ser, a missão de cada cristão. Esquece igreja, esquece placa, mas fala assim: quantas pessoas a minha vida inspirou a irem a Cristo? A minha vida inspira alguém a Cristo? A gente estava brincando sobre bebida no início. Eu tomava cerveja. Eu gosto de cerveja. Eu tomo cerveja? Não. Por quê? Porque eu não vou saber beber só uma e eu não quero escandalizar o meu Senhor. Não o meu Senhor, mas as pessoas que vêm eu crendo neste Senhor. Então eu faço por amor a Cristo. Eu gosto, mas não faço. Assim a gente deve lidar. Uhum. E culpar a quem de direito. Como você falou dos atributos. Ninguém conhece o atributo de Deus na Universal. Mas pergunta do diabo. Sabe quem é o Satanás do tropeço no pé da cadeira? Sabe quem é o Satanás da dor nas costas, da dor de cabeça, da cegueira? Conhece o Satanás de todas as áreas. Mas fala assim, me fala um atributo de Deus. O que você sabe sobre Cristo? Quem é Jesus? Então as pessoas não têm isso. Você falou a pergunta que você fez lá atrás, né? Que vai me vindo, né, as lembranças da pergunta. A igreja, ela não. A doutrina da igreja. Eu acho que não existe a doutrina, não, a teologia, né? Não sei, você fez a pergunta. Não existe. Porque eles ensinam aquilo que convém a eles e que vai gerar benefício para a instituição e crescimento comercial para a instituição. É isso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos entrar na questão agora de doutrina de demônios, tá? Aquelas manifestações que existem na Universal são reais? Existem manifestações reais verdadeiramente ou algumas são combinadas, pessoas são pagas? Como que funciona? Você que ficou um bom tempo na Universal. Tá, vamos lá. Essa eu vou responder com o maior prazer e tendo um conhecimento, graças a Deus, que eu fui buscar. Eu precisava entender isso. Eu não acredito que alguém se deixe pagar para fazê-lo. Mas nem todas as manifestações é diabo. Você chega na Universal na terça e na sexta, os pastores estão de roupas brancas, os ex-pais de santos e mães de santos estão de branco, estão lá de roupa branca para dar atendimento. E na hora que vem toda essa criação do ambiente para manifestação, quem vai pegar essa pessoa ali incorporada ou com a entidade manifestada vai ser esse pai de santo que sabe muito bem conduzir e chamar a entidade. Só que agora em nome de Jesus. Mas no culto de libertação da Universal, dessas manifestações, tem tudo. Tem diabo, tem dízimo, tem oferta, tem campanha, mas não tem palavra, não tem Cristo. Cristo só entra para falar em nome de Jesus, sai. Mas antes eu pedi o CPF do diabo, o endereço do diabo, eu perguntei aonde o diabo está atuando, como se eu precisasse. Se a Bíblia me fala, ele veio para matar, roubar e destruir. Não, mas olha, ele está colocando um machucado na perna, o marido está desempregado. Cara, ele veio roubar, matar e destruir. Eu estou dando foco para o diabo no culto que deveria ser a Deus. Ou seja, o culto não é mais a Deus, é o diabo. Só que não é na terça e na sexta, é sempre. O diabo é o primeiro a chegar nos cultos da Universal. Vou mudar. O diabo é o primeiro a chegar nas reuniões e encontros da Universal. Culto só a Deus. Mas o diabo é o primeiro, ele senta na frente. Ele é o que dá apoio para o bispo. Hoje eu vejo assim. Agora é a hora de dar um medo aí no pessoal, hein? Deixa eu dar um grito aqui. Mão pra trás, vem pra cá. Começa o teatro. Queima, pessoal, a mão pra cá. Fogo, queima, 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 queima. Amarra, pessoal. Ou seja, vou falar igual eu vi uma vez de um pastor. Ou o crente não sabe amarrar, ou o diabo aprendeu a desamarrar. Porque não é possível. Se amarra sempre, o diabo tá sempre solto. Mas
Que nó é esse que você não está conseguindo dar? Que fé inteligente é essa que você não sabe, você não é? Então, essa situação, Caio, eu vejo na Universal superestimar o diabo. O diabo na Universal, ele é superestimado. É dado a ele um poder que ele não tem, uma liberdade que ele não tem e uma função, talvez, que ele não tenha na vida das pessoas. Mas porque eu aprendi que tudo é diabo, eu deixo de lutar com o pecado, com o meu pecado, com a minha depravação, com os meus desejos ruins, sujos, com a minha vontade de levar vantagem em todos os negócios, para fazer o quê? Não, essa vontade é o diabo que me colocou. Não. Talvez no auge da minha vida longe de Deus, talvez eu tenha dado ideias ao diabo. Para você ver, hoje eu entendo que o maior problema da vida do Leandro não era o diabo, era o Leandro. E eu passei a lutar contra quem de fato eu deveria lutar. E falar, Deus, eu gosto disso aqui. Eu gosto dessa vida promíscua. Eu gosto de beber. Eu gosto de fazer isso aqui. Mas porque eu quero um relacionamento e um compromisso contigo, me ajuda, me dá força. Onde eu encontrei essa força? Na palavra. Quando eu percebia que, puxa, caí nisso aqui. Poxa, mas Leandro, se levanta. Não desiste não. E ali a gente ia galgando, ia caminhando. Então, tudo na Universal é diabo. Vide essa situação dessa senhora que não sacrificou para tirar o filho da cadeia, tirou o filho, mataram o filho e o diabo que foi o causador da morte. Por quê? Porque manifestou, colocaram o diabo para falar que foi eu que matei ele. Entende? Então, eles pegam as pessoas... Então, Fogueira Santa. Voltando aqui, só para... Porque quando me vem... Eu ia ficar aqui, acho que uma semana falando. Fogueira Santa. Ó, o pessoal não tá pegando envelope, não. Né? O pastor, o bispo vendo. Vamos fazer manifestar? Aí, baixa a luz, mete o órgão alto. Manifestou? Traz aqui. Traz no altar. E aí, diabo, o que você tá fazendo nas pessoas? Tô colocando dúvida. Ué? Tô colocando dúvida. Ué? Mas as pessoas... Aí, você vai fazer o quê? Se você... Ah, não, eu vou destruir tudo. Ah, então você vai destruir, né? Ah, e aí, pessoal, vocês vão deixar ele destruir? Engrossa a voz. E é o diabo legal, né? É um diabo que, num culto desses de libertação da Universal, o diabo fala assim, eu pessoalmente, ninguém me contou. Eu vi o Edir Macedo e um outro bispo da Universal, o bispo responsável pelos obreiros, Sérgio Correia. É um bispo que é responsável pelos obreiros do Brasil. Na João Dias, uma pessoa manifestada perguntando assim pro diabo, o que você tá fazendo lá na vida do Valdomiro? Ah, tô fazendo ele beber. Tô fazendo ele brigar com a esposa. Ou seja, o diabo tava falando da vida do Valdomiro. Você gosta de lá, diabo? Oh, adoro lá, lá é minha casa. Aí fazia assim com a mão assim, ó, tipo segurando o símbolo da Igreja Mundial. E aqui, diabo, você gosta daqui? Não, aqui eu recebo fogo. Nossa, que legal, né? O diabo fazendo trabalho de evangelização para a Igreja Universal. Ou seja, o diabo é o primeiro a chegar e é o último a sair. O diabo é aquilo que realmente eles veneram. Eles, que eu digo, a cúpula, os bispos, eles conhecem sim o diabo, eles não conhecem a Deus. Eu tava conversando com você um tempo atrás. Existe algum esquema de strikes de pessoas que trabalham assim, que ficam só assistindo vídeos pra derrubar outros vídeos que falam da Universal? Vamos lá, Caio. Quando eu saí, antes de sair, eu tinha criado um canal. Eu recebi um pedido de direitos autorais. Tudo que é feito na Universal é orquestrado. Para te dar um strike no seu canal, o grupo jovem tem a missão de fazê-lo. Então, eu chego pro grupo jovem, eu sou pastor da Universal e sou pastor responsável pelo grupo jovem. Eu chego lá, no grupo jovem, pessoal, seguinte, estão querendo parar a obra de Deus. A gente precisa se mobilizar. Então, vamos fazer isso? É isso, Caio. Eles convidam
os jovens e alguns membros selecionados, principalmente obreiros que estão fechados com a instituição. E a igreja, muitas vezes, quando alguém pede o direito, né, ali para derrubar, para travar o canal, se tiver algum custo, a igreja ela custeia. Mas ela precisa que alguém reclame. Então, sim, tudo que a igreja faz é orquestrado e mandado pela alta cúpula. Se eu pudesse dizer bandidos, aí as pessoas vão falar, mas bandido é quem põe a arma na cara do outro. Mas quando você rouba a esperança das pessoas, quando acontece o que aconteceu, por exemplo, com André Surak, que bebeu desse falso evangelho e hoje está decepcionada com Deus e se fecha muitas vezes para a verdade. A gente sabe que a misericórdia de Deus pode chegar lá, mas ela está tão decepcionada porque é como se Deus tivesse culpa disso. Então tudo que eles fazem, inclusive falar mal da Andressa. Você vê muito amor dos cristãos lá na página da Andressa. Se você entrar para ver as postagens dela, você vai ver lá 2, 3 mil comentários, a maioria é evangélico, cristão, falando, olha, Deus vai pesar a mão em você. Olha, o diabo tá como se o diabo fosse perder tempo com isso. Eu acho que o diabo tem muito mais a fazer do que tirar o emprego de alguém. Acho que ele quer te levar a tua alma pro inferno. E ele vai trabalhar para isso. Ah, mas foi o diabo que fez... Querido, hoje você está dizendo que foi o diabo. Mas olha para você hoje. Se faça uma pergunta. Você se qualificou para ter uma profissão, para ter um salário digno? Não. O que você estava fazendo lá atrás? Ah, eu estava bebendo, estava em farras e o tempo passou e agora eu estou velho. Mas foi o diabo. Foi não, você aproveitou a sua vida. Agora olha e veja que Deus está te dando uma oportunidade. Oportunidade de quê? De mudança de vida. Que mudança? Exterior? Não. De esperança. De um dia estar com Ele no céu. Uhum. Então, é sugestionado também, é feito toda uma mobilização e não é pequena. Por quê? Porque a gente, quando membros, e minha esposa obreira, que saía alguém da obra, pessoal, vamos entrar lá na página do fulano de tal e falar isso. Tipo assim, ó, saiu um bispo que foi pego em adultério. Pessoal, o bispo tá falando mal da igreja. Vamos entrar lá na página do bispo e falar, você traiu sua esposa e agora quer falar de Deus. Vai lá e faz isso. Ou seja, quem tá mandando, para responder ainda a sua pergunta sobre salvação, o cara que manda fazer isso e a pessoa que faz, como é que eu posso achar que tem salvação vindo num lugar desse? Então, é isso. É eles sim que fazem tudo isso. Meus irmãos, estamos chegando ao fim do podcast. Eu acho que foi bem produtivo. Acho que a gente falou muita coisa. Você acha que tem mais coisa para falar ainda? Quer falar mais alguma coisa? Caio, eu queria falar rapidamente sobre a questão do agente da comunidade, que é um trabalho social da Igreja Universal, que eles aparecem nas comunidades fazendo os trabalhos de doação de cesta básica, de roupa, de brinquedo, mas sempre com cunho político. Então, todas as vezes que nós fazíamos determinados eventos, no final vinha um pastor para fazer oração, quando não, aquele que iria vir como candidato seguinte. A cesta básica chegava nas mãos das pessoas, mas muitas vezes muitos produtos que eram doados pelos membros da instituição estragavam, porque eles estavam esperando um momento para poder fazer as duas coisas. A imagem do que iria vir como político, né? A questão também doutrinária a gente falou bastante, mas dos misticismos, tudo que a igreja coloca como uma verdade, de superestimar a própria ação do diabo, né? De tirar do ser humano a responsabilidade de entender que ele é um pecador. Eu acho que a gente falou bastante, eu acho que tem muito mais coisas para falar, mas é como eu falei, você me faz uma pergunta, eu respondo, mas quando eu termino, vai aparecendo outras, só que eu preciso que você me pergunte para poder falar. É tanta coisa para falar, porque você acaba atropelando.
Mas é basicamente, né? Nossa, não dá pra falar que é básico, não. Foi muita coisa. É muita coisa. Que eu falo hoje da Instituição Universal é que ela faz um desserviço ao Evangelho. O papel dela na nossa sociedade, eles se gabam de usar a fé inteligente. Não é fé inteligente, é fé arrogante e fé burra. Porque eu me julgo melhor do que você. Na Igreja Universal, principalmente na pessoa do Edir Macedo, a pessoa do Edir Macedo, eu ouvi da boca dele muitas vezes na João Dias, os crentes de outras igrejas são endemoniados. Vocês são que usam a fé inteligente. Então, ele faz sim essa acepção, ele só junta em outras comunidades, igrejas, quando ele precisa que vem política. Recentemente mesmo agora, o governador de São Paulo decretou que a atividade da igreja é essencial. Quando você vai ver o pano de fundo do governador e das pessoas atrás deles, boa parte dos deputados ligados à instituição universal. Então, quem quer que, no momento de pandemia, que as pessoas vão para a igreja para não cair a arrecadação e manter o império? São eles. Eles não estão preocupados com as pessoas, porque se tivesse, não faria questão. Mas eles mantêm, hoje eles têm uma engrenagem que é um alto custo, e esse alto custo precisa ser pago. E eles continuam arrotando essa santidade que são melhores. Eles super inflacionam os horários da madrugada para poder ter mais dinheiro da igreja dentro da emissora de televisão. Então eles inflacionam. E aí as pessoas devem falar assim: vocês, né, o Caio e o Leandro tá falando aí, mas ninguém fala isso. Por que a mídia não fala? Aí eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda para você mesmo e seja inteligente. Se você recebe 20 milhões por mês, você vai falar mal da pessoa que te paga? Não. Se eu pago 20, 30 milhões mês na Gazeta, a Gazeta vai falar mal da Universal? Não. A Band vai falar? Não vai. Porque o país está quebrado. Veio a pandemia. Eles recebem dinheiro limpinho da igreja. Então eu não falo mal. Por que a Globo não fala mais como batia antes? Porque todas as vezes a Globo levanta a sujeira da cúpula e a cúpula vai lá e levanta a sujeira da Globo. E tem sempre uma briguinha entre Globo e Rede Record, né? Mas você viu que parou? Alguém tá ganhando alguma coisa, Caio. A verdade é essa. Elas, tanto a Record quanto a Globo, são iguais. Eu, quando saí da Instituição Universal, nada que fosse ligada diretamente à Instituição Universal, eu consumo mais. Eu não assisto a emissora. Eu não. Sabe quando você pega uma aversão àquilo que eles são? E quando eu falo eles, eu não estou falando dos membros. Embora os membros tenham culpa sim em algumas coisas. Mas é o povo de Deus. Que a obra de Deus pode chegar. E pode, de fato e de verdade, haver conversões verdadeiras. Não essas conversões piratas. Das pessoas julgarem e medirem a sua espiritualidade pela presença nas reuniões da igreja todos os dias. Na devolução de dízimo e oferta e todas as outras coisas que são orientadas dentro deste lugar. Uhum. Pessoal, eu já falei isso no Instagram algumas vezes, eu vou falar com todo o amor em Cristo, tá? Ninguém aqui no canal está sendo obrigado a assistir os nossos conteúdos, tá bom? Vou falar algo bem claro. Se não gosta do canal, simples, não se inscreva, não assista, não ative as notificações, é fácil. Não vivemos em uma ditadura, tá bom? Todo podcast é algo espontâneo. A conversa vai fluindo e de repente a gente começa a falar de assuntos diferentes. Trouxe o Leandro aqui, que é um ex-obreiro da Igreja Universal. Nós trouxemos também o Lorival, que é da Igreja Presbiteriana. O Gabriel é da Igreja Batista. E assim vai. A gente vai trazer um monte de gente. Então é um conteúdo bem eclético, bem diferente. Agora, se você não gosta do canal, eu volto a dizer. É simples. Não assista. Fácil. Vai assistir vídeo do David Leonardo.
do Thiago Brunet, pastor Lucinho Barreto, pastoras por aí. Então não perca o tempo aqui, ninguém tá te obrigando a nada. Vocês sabem que eu prego assim. É sim ou não? Se vocês não querem, mudem de canal, tá bom? Leandro, eu espero que a gente tenha um outro podcast, tá? Foi a parte 1. Eu creio que eu vou te convidar mais vezes para vir aqui. Seria um prazer. E eu vou pesquisar algumas coisas, porque uma coisa é você ser que você foi da Universal e eu também fui da Universal. E eu faço pergunta para você que eu sei que você vai saber responder. Uhum. Eu nunca convivi com esse meio, então fica um pouco difícil de eu perguntar alguma coisa da Universal. Uhum. Mas agora eu vou estudar mais, eu vou ler aquele livro do Edir Macedo, Nada a Perder, né? Você vai perder bastante coisa. Cuidar e esconde a carteira, esconde todas as coisas de valor, senão some tudo. Aí eu vou trazer umas perguntas mais profundas e eu acho que você vai conseguir responder. Só mais uma coisa que a gente comentou. Os pastores da Universal andam com carro blindado? Conta direitinho pra nós, hein? Eu não tem como mentir. Como eu falei, eu estava numa catedral e numa das principais catedrais do Brasil, que é a João Dias, onde tem um prédio, tem inclusive a parte do estúdio de gravação partiam da João Dias, tem um prédio de apartamentos, e embaixo desse prédio de apartamentos tem uma lanchonete que eu chegava mais cedo para esperar minha esposa, esperar os colegas, os amigos, e atrás tinha um estacionamento dentro do estacionamento. Então tinha o estacionamento dos membros, e tinha um estacionamento embaixo deste prédio, que é a igreja, é a nave maior aqui, e aqui tem um prédio residencial e comercial deles, né? Emissora, TV, e tem uma igrejinha dentro do prédio, é uma coisa absurda. Tudo deles é faraônico, tá? Tudo na Universal é faraônico. O que acontece? A João Dias era um lugar dos bispos grandes. Então, bispos chegavam com carros de 300, 400... 100 mil acho que o bispo nem dirigia carro de 100 mil. Carros doados pelos membros na Fogueira Santa. Carros blindados. E carros... E além da blindagem do carro, ainda tinha escolta. O senhor Edir Macedo, quando pregava na João Dias, chegava de helicóptero. Isso aí não é segredo para ninguém. E quando ele estava pregando no púlpito, do meu lado, muitas vezes, sentou policial armado. Uma pessoa que está pregando a mensagem do evangelho tem medo de morrer. Ou seja, colocavam seguranças armados. Os bispos da Universal, principalmente os midiáticos, os semideuses, porque assim, tem os bispos semideuses e tem o Edir Macedo que se julga o próprio Deus. Tudo vem dele, tudo parte da cabeça brilhante dele. E os semideuses aqui que utilizam esses carros mais baratos. Então, quando você vê uma situação dessa e vê membros, eu descobri que era em todo o Brasil. Então, a injustiça dentro da Igreja Universal é muito grande. Então, realmente, porque vai pipocando outros assuntos, eu prefiro um próximo encontro, estou à disposição, e aí você vai fazendo as perguntas. Beleza. Gente, a gente tá com um problema na conexão, acho que agora voltou, tá? Vamos lá. Eu vou agora fixar no chat aqui o link do canal do Leandro, tá bom? Entrem lá, se inscreva no canal dele, tá bom? Tem muito conteúdo legal. Se vocês quiserem assistir algum vídeo referente a esses assuntos, vai estar tudo no canal dele. Olha, acabei de fixar aí no chat, tá bom? Clica nesse link, vai direto pro canal dele, lá vocês se inscrevam e ative as notificações para receber os seus vídeos. Você publica semanalmente ou depende muito? Às vezes, 2 vezes na semana. Eu não passo mais que 10 dias sem publicar, porque também tenho que trabalhar, né? Então, assuntos são muitos. Eu procuro fazer dentro daquilo que eu vou recebendo de mensagens, de comentários nos vídeos, e aí eu vou desenvolvendo. É muita informação, é muita coisa errada. E a vontade que eu tenho de ajudar, às vezes eu não quero atropelar e fazer nada de errado. Mas a gente faz esse trabalho aí com gratidão, sem esperar nenhum retorno material, financeiro. Eu tenho a minha profissão e Deus tem cuidado tanto de mim quanto da minha família e não tem nos faltado nada. Amém. Pessoal, vamos encerrar o podcast. Obrigado. A gente teve uma boa recepção.
nesse podcast, tanto como os outros também. Meus irmãos, Deus abençoe, muito obrigado pelo podcast, tá bom?